Noite de título avassalador pro torcedor do Palmeiras. Noite de Palmeiras no Allianz Parque, 4-0, com direito a golaço do ídolo Dudu. Gol do Endrick, que é a nova joia, futuro ídolo do Palmeiras. 2 gols do Rony. Allianz Parque lotado. E é um Palmeiras encerrando essa campanha no Campeonato Brasileiro, que pra mim encerrou. Tem jogo ainda, mas já é campeão. Com chave de ouro. O Palmeiras que teve a melhor defesa do campeonato, melhor ataque do campeonato, que não perdeu ainda fora de casa no Campeonato Brasileiro e que deixa o Piperno, que tá chegando aqui na mesa, eufórico. O Piperno tá rindo à toa. Palmeiras campeão brasileiro e Abel Ferreira, cada vez mais calando a minha boca. Lá no começo eu falei, joga muito de forma defensiva, joga de forma feia, mas o cara foi calando minha boca, ganhou aí a dimensão, o chupa pilhado, e é chupa pilhado mesmo. Porque o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras, eu digo, já é, na minha opinião, o maior treinador da história do clube. Não digo o melhor, mas o maior. O cara que em menos de 3 anos ganha 2 Libertadores, 1 Brasileiro, 1 Copa do Brasil, Paulista e ainda a Recopa Sul-Americana, tem que ser muito respeitado. Boa noite, Bruno Prado. Boa noite. Bernardo Ramos, Zé Manuel. E você, Piperno? É com você que eu vou começar o programa. Porque o cara é torcedor palmeirense, tá rindo à toa. E, Piperno, é um absurdo o que esse Palmeiras do Abel Ferreira conquista de títulos. E, não só do Abel. Há bons anos, o Palmeiras vem conquistando títulos de expressão, Piperno. Boa noite aos colegas, a nossa audiência. Na verdade, o Abel não está há 3 anos. O Abel, nessa semana há menos de 3 anos, ele completa 2 anos da estreia. Nessa semana, domingo, exatamente. Então, domingo, e já são 5 títulos aí, aliás, 4 títulos grandões, né? As 2 Libertadores, a Copa do Brasil, o Brasileiro hoje. E acho que o Palmeiras melhorou, inclusive, em relação à temporada 21, a gente falou já muito sobre isso. Foi um time que teve mais tempo para treinar. Quem joga mais de 90 jogos em um ano, como aconteceu ano passado, não dá para mostrar mais do que aquilo. Então é óbvio que, até por conta da necessidade, muitas vezes você vai buscar soluções mais fáceis, porque aquela rotina do ano passado foi equivalente a um jogo a cada 4 dias, agora não. Um técnico conhece melhor o time, fez com que vários jogadores evoluíssem, e esse título chega com bastante folga. Inclusive, Pilhado, você, por exemplo, pipocou, porque você não quis apostar que o Palmeiras colocaria 10 pontos. Eu aposto porque eu acredito. Se eu não acreditava que o Corinthians ia ter menos de 10 pontos de diferença pro Palmeiras, eu não vou apostar. Você ficava todo chateadinho quando eu falava que o Corinthians era o líder café com leite. Porque tem que respeitar o Corinthians. Bom, mas o fato é que, brincadeiras à parte, é o Palmeiras que termina o ano de fato melhor do que começou. Apareceram jogadores. O Endrick já é o grande reforço do Palmeiras para 2023. Isso é inegável. O Palmeiras vai ter que correr agora atrás da reposição ao Scarpa, mas tem uma coisa, voltando o Veiga, e com o Endrick, o Palmeiras pode atuar com uma outra configuração, os 2 volantes, o Veiga e mais os 3 caras da frente. É um Palmeiras que termina muito bem a temporada, né? São 70 e tantos jogos e apenas 6 derrotas. O Palmeiras não perde como visitante do Brasileiro desde novembro do ano passado e só perdeu 6 partidas o ano todo, né? É bem expressivo. É isso, né, Bruno, Bernardo, Zé? Um time que só perdeu 6 jogos no ano inteiro, que não perdeu um jogo fora de casa nesse Brasileiro. E já tinham outros jogos do Brasileiro passado, fora de casa. 2 jogos. Então, é um Palmeiras que é realmente impecável no Brasileirão. É uma campanha que não se iguala à maior da história, que foi a do Flamengo, nos pontos corridos, por muito pouco, Bruno. Sim, se o Palmeiras ganhar os 3 jogos, ele fica muito perto da pontuação, que foi 90 pontos do Flamengo, né? O Palmeiras pode chegar a 86. Mas, independente disso, o Palmeiras, ele lidera desde a 10ª rodada, né? E você passou já todos os dados com o Piperno aí. Poucas derrotas, é um time muito difícil de ser batido, é um time muito regular. Concordo que houve uma evolução no futebol apresentado nesse ano em relação ao ano passado. E o Piperno fala... É uma boa tese, a tese também do calendário ali de mais de 90 jogos e o tempo de trabalho também, né? O Abel tá completando agora 2 anos e conforme o cara vai tendo tempo, vai conhecendo o seu elenco, ele vai
fazendo observações, ele vai ter tempo de buscar alternativas, ele vai evoluindo, vai melhorando. Você coloca uma pessoa competente para fazer um trabalho, se o cara tiver tempo, ele vai melhorar o trabalho dele. Foi o que aconteceu. Esse ano o Palmeiras joga um futebol, para mim, melhor que do ano passado, principalmente quando tem a bola, quando ataca, que aí era o principal problema. Sempre foi um time que se defendeu bem. Então o Palmeiras ganhou o campeonato de maneira muito tranquila. Eu acho que aí nenhum menosprezo à campanha do Inter, do Fluminense, do Corinthians, mas não eram times que iam conseguir acompanhar o Palmeiras no campeonato de pontos corridos. O Flamengo poderia, e por várias circunstâncias que a gente já discutiu várias vezes aqui nos programas, não conseguiu, aí não é problema do Palmeiras. E o Palmeiras, claro, poderia ganhar o campeonato disputando com o Flamengo, mas eu digo que esses que disputaram, que ficaram próximos em algum momento, eles não tinham condição de chegar em 80 e poucos pontos. Não tem elenco, não tem qualidade para fazer 80 e poucos pontos, que é o que o Palmeiras deve fazer. Então, é um campeão indiscutível, uma bela campanha, um grande campeonato do Palmeiras. Foi dominante praticamente todo o campeonato. Bernardo Ramos e Zé Manuel, são 35 jogos do Palmeiras nesse Brasileirão. 22 vitórias, 11 empates e só 2 derrotas. 63 gols marcados, 22 gols sofridos. 75% de aproveitamento. Como mandante, 18 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Como visitante, 18 jogos, 11 vitórias e 7 empates. Ao que se deve, principalmente na opinião de vocês, uma regularidade tão grande desse time do Palmeiras? O Palmeiras até começa derrapando, né, no Campeonato Brasileiro, mas prontamente, né? Foi um time que se estabeleceu. Eu acho que isso a causa disso aí, eu acho que o Bruno passou bem por isso, né? Quando ele fala na melhora e na adaptação do Abel Ferreira ao próprio elenco do Palmeiras, né? Ele não ficou preso àquela bobagem que diz que as pessoas falam assim, não, precisa de um 9, precisa de um 5, precisa de um 7, precisa de um 16, que no caso é o Endrick. E ele soube tirar o melhor do elenco dele. Veja, para mim, técnico bom é esse, né? Existem várias formas de se ganhar um jogo de futebol, mas o técnico bom é aquele que tira o melhor dos seus jogadores. Ele coloca o Rony para funcionar como um centroavante, né? Ele não tinha esse centroavante. E o Rony se sai muito bem. Pode não ter sido o melhor jogador da temporada, a gente pode discutir aqui se foi, para mim, foi o Scarpa o melhor jogador do Palmeiras no ano, mas ele está entre os 3, 4 melhores ali. Eu acho que os 4 melhores são o Everton, o Dudu, o Rony e Scarpa. Talvez não necessariamente nessa ordem. Tem o Gustavo Gomes também. Ou seja, ele tirou o melhor dos caras. Fica até difícil a gente elencar aqui 5 jogadores, 5 destaques, porque foi um time muito regular. Então eu acho que essa campanha passa, sobretudo, pela compreensão do que ele tinha nas mãos e pelo fato de extrair o melhor desses caras, né? E isso fez do Palmeiras um time muito competitivo. E no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, ou qualquer competição por pontos corridos, não tem como você falar assim, o time foi campeão, mas não. O Campeonato dos pontos corridos é um campeonato de regularidade, né? No mata-mata, eventualmente, a gente pode ver um time que é melhor do que o outro sendo eliminado. Aconteceu com o próprio Palmeiras, que para mim foi bem superior ao Atlético Paranaense no jogo do Allianz Parque e acabou empatando aquela partida, né? Mesmo com 1 a menos, tal. Aí tem as circunstâncias do jogo, mas jogando melhor, jogando futebol melhor. O Palmeiras é muito mais time que o Atlético Paranaense, mas acabou eliminado, porque se tratava de uma competição de mata-mata que dá a brecha para isso. Mas no Campeonato Brasileiro, pontos corridos, não. O time que é campeão vai falar o quê? Você não tem o que falar. Foi o time mais regular, foi do início ao fim o melhor time da competição, e acho que o título só é a tradução disso. Eu acho que o Palmeiras, na minha visão, ele perseguiu esse título. Ele foi campeão brasileiro, porque diferente da temporada passada, ou das temporadas passadas, em que havia um foco muito grande na Copa Libertadores América, e aí o Abel sentiu logo de cara. Aliás, a chegada do Abel é muito interessante, que ele pegou o Palmeiras de um técnico interino que já deu uma ajeitadinha, uma pré-ajeitada na casa, que foi o Cebola. O Cebola pegou um time todo bagunçado e já começou a ganhar uns jogos. Aí, quando o Abel assumiu, já tinha um início, pelo menos na parte psicológica, no ânimo do elenco, já um pouco melhor. Mas aí, o trabalho do Abel encaixou tão bem,
E o Palmeiras conquistou todos esses títulos, ele igualou o número de títulos do Felipão, que teve uma Libertadores, ele 2, né? Se você for mensurar ali a importância dos títulos, talvez, acho que o do Abel, né, tem mais peso nos títulos conquistados. O mesmo número de títulos, mas, títulos, né? Mas talvez assim, o peso para os títulos do Abel seja mais importante. Ficando atrás agora do Oswaldo Brandão com 10, mas tem os estaduais, aquela Vanderlei Luxemburgo com 8 títulos, né? Mas aí depois já vem o Abel Ferreira. Olha, em 2 anos. Não, mas ó, esse é o detalhe. Peso, o Abel brinca com os outros. Então. Ele brinca. Sei não, Porque quantidade, tudo bem. Não, mas o eu tô Vanderlei dizendo, tem muitos brasileiros, mas o cara tem 2 Libertadores. Mas é que você, na época do Oswaldo Brandão e na época do Vanderlei Luxemburgo, talvez a importância, e os brasileiros ganham também pelo Luxemburgo, etc. Cada um no seu momento, né? O Luxemburgo ganhou 5 títulos em 2 anos, 93 e 94, né? Em menos de 2 anos, porque ele chega já em meio à disputa do Campeonato Paulista de 1993. Mas como o Zé disse, numa época em que o estadual tinha outro valor, outro peso, e havia o peso da fila. E o Luxemburgo tira o Palmeiras da fila, goleando o Corinthians, o seu arquirrival. Então, assim, fica difícil mencionar a questão. Mas me desculpa, não dá pra comparar campeonato estadual com Libertadores. Não, Thiago, mas a gente tem que entender o contexto. Pode falar da dimensão. A Libertadores é uma coisa, estadual é outra. Contanto que nenhum torcedor, quando vai discutir de título com o outro, fala número de estadual. Não, ele fala número de Libertadores, ele fala Mundial, ele fala número de Brasileiro. A Libertadores, pra mim, é soberana. Pra mim, ela é maior do que o Mundial, inclusive. Por isso que eu falo. Não, maior que o Mundial. Eu entendo o que o Bernardo falou, mas tem uma coisa que, às vezes, é um detalhe importante que escapa. Aquele Palmeiras de 93-4 é o Palmeiras com 7, 8, 9 jogadores em nível de seleção brasileira. Foram só 2 para a Copa. Verdade. Mas nas convocações pré-Copa, teve um dia que o Paeira chegou a chamar 7. Ele chamou Edmundo, Evair, Roberto Carlos. Rivaldo. Então era Mas o Rivaldo só chega em 94. Sim, só chega em 94. E antes tinha o Rincon. Então era um Palmeiras mais talentoso do que esse. Individualmente, jogadores, né, de mais nível. O Palmeiras chegou a ter naquele time um jogador que foi o melhor do mundo. Provavelmente, nesse Palmeiras não vai acontecer isso. Então, o Palmeiras campeão brasileiro tem esse aspecto de, tipo, ganhou 2 Libertadores, Copa do Brasil, pô, tá precisando ganhar o Campeonato Brasileiro. A competição mais importante, acho que o europeu tem muito essa visão claro, tem a Champions, que é a principal, mas de ganhar nacional, a Liga Nacional dele. E o Abel mesmo perseguiu mesmo esse ano o Campeonato Brasileiro. Então, por isso ele ganhou e com tanta vantagem em relação aos outros. Agora, eu arrisco a dizer, eu duvido muito que sem o Abel, o Palmeiras teria ganho tantos títulos. A gente fala, o Palmeiras tem um belo de um time. Tem, mas eu não sei se sem o Abel, porque a coisa encaixou tanto e o Palmeiras ganha muito a gente brinca com aquela história, ele tem sempre um plano. Ele tem mesmo. E os jogadores compram a ideia a cada jogo decisivo, ele monta o esquema, todo mundo compra a ideia. Ele tem o time na mão, cara. E você não vê conversa ali de vestiário, ele resolve rápido se tiver, né? Ele tem tudo na mão, ele controla o vestiário do Palmeiras, a parte técnica e sabe trabalhar o elenco. Então, eu acho que Abel ganhou esses títulos pelo Palmeiras e sem ele, não sei se ganharia. O Pipeno lembrou uma coisa certa, eu vou chamar o Nilson César, que tá lá no Allianz Parque, narrou aí esse jogo do título do Palmeiras. E, Nilson, já chamando pra você, eu concordo com o Piperno quando ele diz, o Vanderlei Luxemburgo, ele tinha praticamente um time dos sonhos nas mãos. O Abel, não. O Abel, se você for ver, ele tem um time que, se você comparar time titular e elenco, é pior que o do Flamengo, é ali páreo com o do Atlético Mineiro. Não é um time tão diferente dos outros, coisa que o Luxemburgo tinha. Eu concordo com o Piperno nisso. O Abel faz de um time que é bom, mas não sobra tanto quanto aquele da década de 90, ser campeão o tempo inteiro, principalmente 2 Libertadores. Eu sei que o estadual tinha outro patamar, mas não dá. Comparar Campeonato Paulista com Libertadores não dá. O cara ganhou 2, tem que reconhecer, Brasileiro, Copa do Brasil. Nilson César, o que falar, meu amigo, sobre o trabalho do Abel Ferreira, na sua opinião? O Abel que falou antes do jogo, vai falar depois, a gente vai ver se a gente traz a palavra dele. E sobre o clima no estádio hoje, Nilson? Boa noite. Fala, filhado. Abraço pra você. Tá trabalhando muito, hein? Assim a Lívia vai reclamar, rapaz. Mas olha,
Eu quero dizer o seguinte, o Abel teve uma evolução como treinador extraordinária. Você lembra que ele era muito contestado, né? Eu, inclusive, fiz várias críticas ao Abel, você e muita gente. Tinha torcedor do Palmeiras que queria que fosse demitido o Abel. É que o pessoal esquece rapidamente as coisas, né? Eu não esqueço, não. Ele teve sim uma evolução gigantesca, um período de adaptação ao futebol brasileiro, porque não é fácil, não, você se adaptar num campeonato brasileiro, que é um país continental, né? Um campeonato muito diferente de ser jogado. Ele tem um mérito espetacular, que é a gerência e administração de grupo. Esse é um negócio espetacular, fica claro, fica nítido. O Palmeiras ganhou à tarde o título, né, na derrota do Internacional, e ele botou na cabeça dos caras que eles tinham que fazer a melhor partida do ano e se aplicar até 95 minutos se necessário. Você viu o jogador do Palmeiras com 4-0 vindo marcar aqui na lateral, aqui atrás, com força, com pegada, como se fosse um jogo de título, um título que a gente sabe que já estava decidido há um bom tempo. Então o mérito do Abel é gigantesco pela sua evolução profissional, sabe? É o tipo do cara que adora trabalhar o dia a dia. Eu não consigo ver o Abel hoje com o perfil de um técnico de uma seleção brasileira, seleção portuguesa. Por quê? Porque ele deixaria de trabalhar o dia a dia. Você já imaginou o Abel acordar e não ter um clube para treinar? Sabe? Eu acho que ele ia entrar em parafuso. Porque a gente sente que a evolução dele deve-se a esse dia a dia de treinamento, evolui o time dele, evolui ele cada vez mais como treinador, e eu concordo para quem está dizendo aí, acho que o Zé Manuel, o Piperno e a quem tá afirmando que o Abel, se o Palmeiras não tivesse o Abel, talvez esses títulos não tivessem acontecido, não. Eu acho que muita coisa dos títulos conquistados pelo Palmeiras deve-se a esse português que hoje está se colocando num outro patamar como treinador. Evoluiu demais o técnico do Palmeiras.